Bom dia, bom dia. Vocês podem imaginar a felicidade minha de estar aqui hoje pela manhã, né? Depois de tanta oração, mas ainda continuo contando com as suas orações, né? Vim nesse culto hoje, preciso sair um pouquinho antes, essa é a recomendação médica que eu tenho, mas é bom estar aqui, é bom servir ao Senhor junto com você. Estava fazendo falta para mim, você não imagina. Eu chegava para o médico lá toda semana e falava assim, olha, quando que eu posso pelo menos voltar para o culto? Né? Mas é muito bom estar aqui. Eu convido você a se colocar em pé. E na alegria do Senhor que nós temos de nos reunirmos nessa manhã, dá aquele bom dia legal para quem está pertinho de você, na frente, atrás. E juntos nós vamos celebrar o Senhor, declarando que exaltaremos o nome do Senhor nesta manhã. Exaltaremos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Exaltaremos ao Senhor por sua grandeza, porque nós o amamos, amém? Se você ama o Senhor, diga assim. Luz
exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Não me envergonharei. Aleluia, te exaltarei, Senhor, porque o Senhor é o meu Cristo em todos os momentos, amém? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro, bem presente.
seja o Senhor. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Amém? Você pode tomar assento, querido. Nós vamos orar juntos nesse momento. Em especial, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, o presente que Ele me dá de estar aqui hoje. Eu prometi que eu não ia chorar, mas não é fácil. Foram 4 meses intensos de tratamento, mais 2 meses intensos de afastamento, né, 100%. Parece que para vocês, eu acho que não sei se vocês perceberam passar 2 meses, mas para mim, nossa, esses 2 meses foi uma eternidade quase. Ainda tem várias coisas pela frente, ainda tem vários cuidados pela frente, mas eu não poderia deixar de agradecer a Deus e essa igreja tão querida. As palavras de oração, as palavras de carinho, incentivo, honrar essa equipe preciosa que Deus me deu. Gente, esse povo trabalhou 3 vezes, 4 vezes mais, todos da equipe. Se eu fosse citar nomes aqui, eu seria ingrato com alguns, mas todos assumiram mesmo. E aí fica aquele sentimento assim: Deus, obrigado, porque eu acho que se fosse hoje, essa equipe aí já conduziria tudo da melhor maneira possível e fazendo o melhor possível. Mas como faz falta estar aqui. Eu assisti aos cultos pela internet, alguns, aqueles que eu conseguia. Quero dizer para você que está pela internet, é bom assistir culto pela internet, mas não é a mesma coisa de estar aqui. Faz falta estar aqui. Então, se você é de Curitiba e pode participar com a gente aqui ao vivo, não perca essa oportunidade de estar aqui. Mas eu sei também que tem vários aqui que têm os seus pedidos de oração. Não sei se alguns pastores estão ali com os pedidos juntos, mas eu quero orar junto com você nesse momento, e a gente agradecer ao Senhor nesse momento, e colocar diante do Senhor aquilo que são as nossas petições. Deus responde às nossas orações, queridos. Deus responde no tempo certo, da maneira certa, na hora certa. Deus não se atrasa, nem 1 minuto depois, e nem chega atrasado. É o tempo dele, é o tempo Kairos. A gente esperar o tempo Kairos talvez seja um dos maiores desafios que a gente passa, maior do que qualquer outra coisa. Mas Deus responde às nossas orações. E essas são certezas que a gente pode ter não só para um momento de um culto, mas para todos os dias, para todo o tempo, em todo momento. Vamos orar juntos aqui também por essas famílias enlutadas lá. Acho que todos aqui acompanharam o que aconteceu lá em Chapecó, com tantas famílias diferentes. A gente colocar essas famílias diante do Senhor. Orarmos pela nossa nação. Hoje, um dia importante, essa decisão, esse posicionamento de estarmos juntos, mas que Deus nos dê graça, sabedoria, entendimento também nesses posicionamentos. Orarmos por esses pedidos que estão aqui. Eu também sou um daqueles que gosto de pensar que não são papeizinhos que estão aqui, são pessoas que colocaram as suas necessidades, assim como vocês estavam orando por mim. Tem milhares de pessoas que precisam de oração, milhares de pessoas que necessitam de que a gente também interceda por elas. E você também tem as suas necessidades, aquilo que está no teu coração, os seus anseios, os seus desafios, seja no seu contexto de família, seja no seu contexto de trabalho, seja no contexto que envolve as suas emoções, a sua saúde. Você também deve ter em alguma coisa, em alguma área da sua vida que você precisa falar assim: Senhor, eu estou aqui. E quem sabe igual eu, todos os dias lá batendo na porta lá: Senhor, estou aqui. Se em algum momento o Senhor lembrar de mim, eu estou aqui. E saber que em algum momento nós podemos pedir e dar-se-vos-á. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então é o que nós vamos fazer nesse tempo: dobrar os nossos joelhos, se assim você pode. Se você não pode, não se sinta constrangido a isso. Mas nós vamos buscar a presença desse Senhor que confirma as suas promessas, queridos.
mais do que estar aqui hoje só para celebrar um culto, estou aqui hoje para dizer para você que Deus responde às orações. Então ore, coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai querido, ao quebrantarmos o nosso coração num misto de alegria com outros sentimentos que passam em nossa alma, é porque de alguma maneira nós cremos que o Senhor é o único que nos conhece de dentro para fora. O Senhor é o único que conhece as nossas necessidades, o Senhor é o único que conhece a razão do nosso ser. O Senhor é aquele que conhece os desafios, o Senhor é aquele que conhece a animosidade do nosso coração, os momentos de aflição do nosso coração. O Senhor é aquele que conhece muitas vezes o silêncio da nossa alma, quando não temos nem como colocar em palavra aquilo que sentimos. O Senhor é o Deus que atende, que escuta cada clamor de cada filho seu. E eu tenho certeza que nesse tempo, nesse culto de celebração e nesse tempo em adoração ao Teu nome, em que nós paramos juntos para buscarmos a Tua face, assim como cantamos exaltando ao Senhor, dizendo que o amamos, assim como declaramos que o Senhor é o nosso consolo, que o Senhor é o nosso abrigo, que o Senhor é o nosso refúgio, assim como declaramos gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito até aqui, nós queremos nesse momento colocar as nossas súplicas, as nossas petições diante do Senhor. Pai querido, como é bênção, como é bom, como traz paz, como traz tranquilidade ao coração, saber que tem pessoas que intercedem pela gente. E como é bom sentir isso aonde quer que a gente esteja. Isso foi o que eu senti durante todos esses meses. Eu sei que eu vou continuar sentindo, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão continuar orando. Mas como é bom quando a gente sente isso de perto. E em gratidão ao Senhor, eu queria pedir algo a Ti, Pai. Eu não tenho direito nenhum de exigir nada do Senhor. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. Mas se há algo que eu posso colocar do meu coração diante de Ti, eu peço nesse momento. Escuta a oração dos Seus filhos de tal forma que respostas possam vir, que transformação possa acontecer, que cura possa acontecer. Escuta a oração dos Seus filhos para que a tranquilidade, a paz que excede todo o entendimento e cuida do coração, possa invadi-los de tal forma que eles se sintam renovados, leves diante do Senhor. Pai, quantas vezes as circunstâncias parecem que não vão mudar na nossa frente, mas nós podemos nos sentir seguros e leves, porque o Senhor é quem está presente conosco. Manifesta a Tua presença na vida de cada um dos Teus filhos. Esses que estão com esses pedidos de oração aqui nessa caixinha, Pai, o Senhor os conhece muito bem. Estende as Tuas mãos. Colocamos a vida do pastor Pascoal, da Cleusa nas Tuas mãos, mais uma vez. Estamos batendo, Pai, pedindo ao Senhor. Colocamos diante do Senhor também a nossa nação. Esse movimento que vai acontecer durante essa tarde, coloca a Tua boa mão ali, Deus, que seja feito tudo, sim, da melhor maneira, para um posicionamento daquilo que nós cremos, sim, que é o melhor para a nossa nação, mas nos dando sabedoria, discernimento para cada um. Colocamos, Pai, e pedimos ao Senhor que o consolo do Teu Espírito Santo alcance essas famílias que perderam tantas pessoas de uma vez só ali em Chapecó e em tantos outros estados. Nós podemos clamar a um Deus vivo, podemos clamar a um Senhor que escuta a nossa oração. Por isso nos derretemos assim, Senhor. Por isso nos derramamos assim. Por isso nos colocamos assim.
porque cremos naquilo que o Senhor é o Deus que pode sim responder tudo quanto nós pedimos a Ti. Pai querido, continua conosco durante esse tempo de adoração e celebração ao nome do Senhor. Que as canções, que o tempo de dedicação, que a Tua palavra continue falando conosco. E ao levantarmos agora desse tempo, aqueles que estavam com o coração um pouco mais angustiados, sintam-se renovados e fortalecidos, leves diante do Senhor, e que possamos continuar caminhando firmes naquilo que são os propósitos e planos do Senhor para cada um de nós. Assim nós oramos e assim confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nasceu em santo dia da gracia da Mãe, a qual o anjo veio, trazendo doce visão. Pastores e reis magos ao seu presépio vêm. Glórias a Deus, aleluia. Quanta beleza Ele tem, a Ti pertence, ó meu Senhor. Bom Jesus, Cordeiro gentil, Tua própria vida deste, por mim tão rude e pobre eu pertenço a Ti, Senhor Jesus. Nos deste nova vida, Tua radiante luz, curas de enfermos deste amor, mostras-te, Pai, bom Jesus. Tudo que fiz foi pouco para contigo estar. Deus em seu plano de graça e paz pôde a mim transformar. A Ti pertence, ó meu Senhor. Bom Jesus, Cordeiro gentil, Tua própria vida deste, por mim tão rude e pobre eu pertenço a Ti,
Deus é bom. Que gostoso, irmãos, estarmos juntos para adorar a Deus, para louvarmos o seu nome. Eu queria conhecer os nossos visitantes. Você que está nos visitando, se coloque em pé, por favor. Nós queremos conhecê-lo. Aqui ao centro, algumas pessoas à direita, à esquerda. Que bênção. Igreja, vamos aplaudir os nossos visitantes? Quem está próximo, por favor, cumprimente. Você é bem-vindo, estamos felizes porque você está aqui conosco. Sinta-se à vontade. Ao final do culto, na saída, do lado esquerdo, nós temos ali uma sala que nós chamamos do cantinho do visitante. Você pode passar lá, nós temos um presente para você. Você vai lá, vai até o local, se identifica como visitante de primeira vez, você vai receber uma lembrança da nossa igreja. Irmãos, nós distribuímos à porta esse informativo. Aqui você encontra todas as atividades que a igreja faz semanalmente, diariamente, e é uma bênção, querido. Eu gosto de pensar que Deus tem encontros marcados através de cada atividade que acontece em nossa igreja. Então você não pode perder a bênção desse encontro que já está marcado. E alguns encontros eu quero destacar aqui rapidamente. As mulheres estão convocando as mulheres para terça-feira, dia 6, 19h30, para o culto de encerramento das atividades deste ano. Então as mulheres podem estar ali, né, em confraternização, e com certeza deve ter o que comer também, né? Porque crente não faz reunião que não tem comida, né? Impressionante, né? Então, né, vamos lá. Com certeza será uma atividade muito gostosa, muito abençoadora. No mesmo dia, o chá natalino de confraternização da MCA, às 14h30, do dia 6. E você então adquire o convite no stand ali fora, ao final do culto. Não perca os encontros que Deus tem nesses eventos, nessas atividades. Um outro encontro muito gostoso, com certeza, será o Holy Hour, que os homens estão promovendo, mas não é só para os homens, é para os homens levarem as suas esposas. Então, o jantar de casais, promovido pelos homens do Holy Hour, é o Holy Christmas, dia 12 de dezembro, no restaurante siciliano, e de igual forma você pode procurar ali o seu convite ao final do culto. O Natal Aleluia já está a todo vapor, né? O pessoal já está trabalhando muito movimento aqui na igreja, ensaios, enfim, e que coisa linda o Natal Aleluia. Eu não posso esquecer uma experiência que eu tenho com o Natal Aleluia. Um dia Deus falou para mim, melhor, eu falei para mim mesmo, vou falar a verdade, eu falei, vou fazer carteira de moto, estava querendo ter moto, e fui tirar uma carteira de moto, comecei as aulas e fiz as aulas ali, e no último dia de aula, eu estava indo embora já, o Espírito Santo falou ao meu coração, e aí, você não vai falar nada para o seu instrutor de Jesus? Você não vai convidar o seu instrutor de moto para ir à igreja, alguma coisa assim? Eu já tinha saído da escola, voltei, e falei para ele assim, você não quer ir comigo no Natal Aleluia? Ele falou, Natal Aleluia, o que é isso? Aí eu expliquei, ele falou assim, eu vou. Veio ao Natal Aleluia, se converteu aqui, eu tive o prazer, o privilégio de batizar o Zequinha aqui em nossa igreja. Os encontros que Jesus tem, e o Natal Aleluia é um desses encontros, que o Senhor marcou conosco, e com as pessoas que nós podemos convidar para estar aqui conosco louvando ao Senhor. Então você pode também adquirir um dos ingressos, né, um dos convites para o Natal Aleluia, ao final do culto. Temos as equipes trabalhando aí. Nós temos um projeto aqui na igreja, irmãos. Você olha os nossos vitrais aqui durante o dia, são lindos os nossos vitrais, né? Foram 2 anos de projeto para chegarmos a esta finalização dos desenhos, da arte, e estão aí muito lindos. E nós até nos acostumamos com eles, estão lindos. As pessoas que veem os nossos vitrais pela primeira vez ficam encantados. Eu escuto muito isso aqui na igreja. Nós recebemos muitas visitas que vêm aqui conhecer a nossa igreja. E nós começamos uma campanha que é para iluminar os vitrais à noite, porque nós queremos que a cidade possa ver os vitrais, sem precisar necessariamente entrar aqui na igreja.
E para que isso aconteça, nós precisamos iluminar de dentro para fora. Isso tem um custo. Então nós começamos uma campanha aqui na igreja. Se você sentir à vontade, se o Espírito Santo tocar o seu coração, você pode ter o privilégio de fazer parte desse projeto e contribuir. Mas é algo que nós queremos que você faça com coração, com alegria. Então nesse momento, quando nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, você pode fazer isso. Você pode vir até a frente e trazer a sua oferta e os seus dízimos. Mas antes da gente vir entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, eu estava esquecendo de um aviso muito importante. No próximo sábado, dia 10 de novembro, vamos ter aqui um encontro do Ministério Infantil, é o dia D dos Pais. Então o Ministério Infantil, com a sua liderança, estará aqui reunida. Então todos os pais, 10 horas da manhã, estão convidados para participar do alinhamento da visão, do relatório do que aconteceu em 2016 e de sonhar o Ministério Infantil para 2017. E é um ministério tão lindo, queridos. Eu fiz parte desse ministério quando eu era criança. E como ele fez diferença na minha vida. Eu falei no primeiro culto, a dona Irã depois ficou brincando comigo, porque na mesma sala que eu fui criança, sendo ensinado, passaram alguns anos, eu fui professor no Ministério Infantil naquela mesma sala. E é uma experiência tão especial, a gente poder crescer na igreja, aprendendo a palavra de Deus, e depois viver tudo aquilo que a gente aprendeu desde pequeno. Então, esse é um ministério tremendamente especial para a vida das crianças e para a vida do futuro da nossa igreja. Então, que o Senhor possa estar tocando os pais, abençoando, e que esse ministério continue crescendo em nossa igreja. Então vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, voluntariamente. Você se coloca em pé e vamos contribuir adorando ao Senhor. provar só você declarando assim, em anjos podem expressar a me render na gratidão. que tudo que sou, tudo que vier a ser,
Amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Que bom estarmos reunidos aqui a cada domingo, às 9 horas, às 11, também às 19. É um privilégio gigantesco poder servir a Deus. A gente sente isso quando fica longe, né, Pauline? A gente sente falta de estar em comunidade, adorando o nome do Senhor. Mas já foi dito aqui, não custa nada lembrar, no dia 24/12, nós não teremos culto. Esse é um tempo onde as famílias se reúnem, onde as famílias compartilham das histórias, da palavra de Deus, dos louvores, de muita comida. Vamos falar a verdade, né? Porque o pessoal às vezes se perde um pouco, né? Na hora de comer. Dia 24, pelo menos, eu sempre me convido para ir na casa de alguém. Porque como a gente não tem família aqui, não dá para ficar sozinho ali em casa, eu, minha esposa e tudo mais. E a gente sempre se convida para ir para a casa de alguém. E aí, como é que tá? Precisa de alguma coisa, pessoal? A gente está aqui preparando um franguinho com farofa, dá para levar, a gente junta tudo e fica aquela maravilha. Então, dia 24, faça isso. Se você também não tem família igual eu, se convida para ir na casa de alguém, né? Pastor Nilson, né? Depois a gente conversa. A gente está aí junto, né? Na bênção do Senhor. Mas também dia 31/12, você não pode esquecer, dia 31, nós teremos aquele nosso culto de virada. Ele não vai começar às 19, ele vai começar às 22 horas. Então, 22 horas, você é convidado a estar conosco aqui para adorar ao Senhor. E eu tenho estado esses últimos anos aqui nesse culto. É uma bênção você poder dobrar os joelhos, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, através da nossa vida. Realmente é uma grande bênção poder adorar a Deus junto com o seu povo. E no dia 25, nós não teremos culto 9 horas, mas 11 horas teremos um culto especial de Natal. A Thalita escreveu aqui para mim numa letra muito bonita, inclusive. A Thalita, eu acho que fez caligrafia quando era menor. Você fez, Thalita, caligrafia? Deve ter feito, porque a letra dela é linda. Escrito assim: lindo culto natalino. Venha cantar os hinos tradicionais de Natal. Então, você é nosso convidado para estar aqui conosco, sem dúvida alguma, vai ser uma bênção. Eu queria pedir oração para os irmãos. Eu encarei um desafio muito grande recentemente de fazer uma tradução da Bíblia para a língua de sinais. O Ministério Consurdos no Brasil começou em 79. Antes disso, não existia sinal dos personagens bíblicos, de lugares bíblicos, de nada, né? E a partir daí, então, surgiu a necessidade de se pensar em sinal para a Bíblia, sinais que tem a ver com Jesus, por exemplo, Deus, Espírito Santo, coisas assim. E eu comecei um trabalho agora de tradução da Bíblia. O que a Castorina está fazendo ali é o que eu estou tentando fazer com os textos bíblicos. Então alguém fica narrando para mim, o Vilmar, tem o Kiko também está ajudando, que toca aqui, os dois estão me apoiando nesse projeto. E eu gostaria muito que os irmãos se lembrarem, obviamente, orassem por isso. Porque é a primeira Bíblia, vamos colocar assim, para que o surdo tenha acesso à palavra de Deus em língua de sinais. Aí você pode me perguntar, né? Puxa, mas o surdo não lê? Não, não lê. 98% dos surdos brasileiros são considerados semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Eles conseguem identificar as palavras, mas eles não veem sentido na palavra, porque é uma outra língua. A língua portuguesa é uma outra língua para eles. Então, ter uma Bíblia em língua de sinais é uma necessidade gigantesca. Então, você vai orar por isso, para que Deus me dê capacidade, inteligência, condições de fazer esse trabalho. Eu sei que vai ser um longo trabalho, mas também que Deus nos dê condições de realizá-lo tecnicamente. A gente precisa de um computador para fazer isso, precisa de gente voluntária que sabe editar vídeo, coisas assim, para ajudar a gente nesse projeto. Então, ora por isso também, porque é um desafio muito grande.
O outro desafio é um projeto que nós estamos orando e sonhando para o Nordeste. Está aqui o Silas, que está com o coração queimando nesse negócio. Nós conhecemos, eu estudei com um rapaz lá no Pará, e ele é pastor hoje em Piancó. Nessa cidade não chove, não tem água, o negócio é muito difícil lá. E outro dia, acho que o Silas mandou R$160 para ele comprou, 32 mil litros d'água e começou a distribuir na cidade. Foi isso? Quantos litros? 5 carros-pipas, então isso é uma bênção. E aqui, quem quiser apoiar, ajudar, ir junto lá, eu acho que o Silas vai organizar um projeto aí para ir, ou pelo menos eu quero ir lá ano que vem. Conversa com o Silas depois para saber como é que você pode ajudar a levar água lá para essa cidade, Piancó, lá no Nordeste. Silas, levanta aí de novo o pessoal te conhecer, tá aí, ó. Esse é o Silas, você conversa com ele depois. E a gente vai levar água para o Nordeste, e junto com a água para beber, água da vida. Olha só que coisa mais linda, né? Se você está com a sua Bíblia, abre lá, por favor, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 55, nós encontramos um cântico de júbilo, um cântico de alegria, um cântico de gratidão, entoado por Maria. E hoje nós olharemos para essa história, a história de Maria, e perguntaremos para ela, Maria, o que ela tem para nos ensinar, como nós podemos aprender com essa história, com essa vida, com essas lutas, com as situações que cercaram a vida dessa mulher. Lucas capítulo 1, então, do versículo 46, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Um poema realmente lindo, maravilhoso. Parece que sai ou brota num coração grato, um coração satisfeito por ter experimentado o poder de Deus na sua própria vida. Um coração satisfeito e grato por ter sentido o toque de amor de Deus na sua própria história. E sem dúvida alguma, a história de Maria tem traços que são às vezes desconhecidos por nós, mas que nos tornam muito parecidos com ela. Por exemplo, o seu pai se chamava Joaquim. Joaquim era descendente direto de Davi. Sua mãe se chamava Ana, que descendia de Arão, o sacerdote. Ela, sem dúvida alguma, era de uma família muito importante. Ela era de uma família muito querida, mas não era muito abastada, não tinha muitos recursos. O seu pai e a sua mãe tiveram Maria quando eles eram bem idosos. Então, logo, ela perdeu os seus pais. Provavelmente, segundo Eusébio, Clemente, alguns historiadores desse período dizem que provavelmente aos 9 anos de idade ela já não contava mais com a presença dos seus pais. Para imaginar um negócio desse. É um coração solitário, em luta, que às vezes até se pergunta: por que comigo? Por que logo na minha direção essa flecha foi apontada? Esse luto terrível me consome. E era tradição na época ter um parente remidor. O parente remidor cuidava das viúvas, mas também cuidava dos órfãos. E aqui diante de nós está uma órfã.
E é interessante porque ela é levada para Nazaré, para habitar com os seus familiares, e ali já é negociado, já é feito um acordo com outro familiar, para que ela se case com um jovem chamado José. Ela vê nisso uma esperança, provavelmente, porque imagina você, numa cultura terrível, que acha que tudo é maldição, perdeu seus pais. Que tipo de maldição essa menina está recebendo? Que tipo de pecado ela cometeu? Era o que o povo falava. Quando olhava para ela andando no dia a dia, quando a viam fazendo alguma coisa, talvez nem falassem, mas pensassem: puxa, que vida sofrida! Nossa, que coisa terrível essa moça está vivendo. Mas o interessante é que quando Lucas vai conversar com ela, para entender o seu coração, para conhecer a sua história, para entender a sua vida, ele escreve para a gente o que ela fala. E ela começa a dizer assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como é que pode uma moça que está vivendo uma situação terrível, de repente viver uma situação completamente contrária e falar sobre as coisas de Deus? A primeira coisa que nós percebemos está no versículo 48. Versículo 48, a palavra de Deus nos diz assim: pois Deus atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma menina sofrida, órfã, que vai morar com os seus tios, que já é uma moça que já faz parte de um processo natural para se casar. Parece que a família está querendo se livrar dela, é o que dá para entender aí. Como é que pode um coração tão sofrido estar tão alegre? Porque experimentou o amor do Senhor. E experimentou o amor do Senhor porque estava de ouvidos atentos para a sua mensagem. Duas palavras nesse poema criam uma conexão poética aqui, mas também de uma lição tremenda. A primeira dela, no versículo 48, é a própria palavra humildade. Nesse sentido, ela denota alguém que reconhece que precisa da atenção de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas, do ensino de outras pessoas. E isso fica muito mais evidente quando ela mesma diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, atentou para a humildade da sua serva. A palavra serva aqui poderia muito bem ser traduzida por escrava. Uma humilde escrava, alguém que se considerava menor que todas as outras pessoas, recebeu um toque de amor do Senhor. Alguém que se considerava talvez a pior de todas as pessoas, recebeu uma expressão de amor de Deus, recebeu uma expressão do cuidado de Deus. Quando nós olhamos para essa vida sofrida, nós lembramos da nossa própria história, de momentos onde a nossa vida se compara com essa vida de Maria. Dor, sofrimento, luto, abandono, tristeza. Mas por outro lado, quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor com um coração humilde e pronto, aberto para ouvir o seu conselho, nós nos consideramos, nos tornamos servos do Senhor, e o Senhor fará coisas grandiosas, exaltando o seu nome através daqueles que dão ouvidos a Ele. Eu não sei que luta você tem vivido na sua casa, no seu trabalho, eu não sei que luta você está vivendo agora, mas eu sei que Deus ouve e Deus não esquece daqueles que têm um coração atento à sua voz. Aqueles que têm o coração aberto para o seu conselho.
Aqueles que têm o coração quebrantado diante da presença de Deus serão exaltados pelo próprio Senhor e para a glória do nome dEle. Não para que você se torne famoso, conhecido, coisa assim, nada disso. Mas que o nome do Senhor se torne conhecido em todos os povos, porque Ele agiu com poder na sua família. Ele agiu com poder no seu trabalho. Ele agiu com poder na escola, na faculdade, em todos os âmbitos que envolvem a sua existência. O Deus Todo-Poderoso está atento para aqueles que têm um coração humilde, que dependem única e exclusivamente dEle. Aqui está uma história de uma mulher que aprendeu a depender única e exclusivamente de Deus e colocou o seu coração diante de Deus, o seu sofrimento, as suas dores, e por causa dessa devoção, desse amor, Deus a exaltou. Deus a exaltou, lhe dando a possibilidade de ser alguém que reflete para todos nós uma história de devoção, de amor, de cuidado. Curioso, porque a Bíblia vai falar 20 vezes de Maria, mas somente 7 vezes Maria diretamente fala com as pessoas que estão ao seu redor. E o mais curioso ainda é que somente uma vez em Marcos capítulo 6, versículo 3, Maria é citada pelo nome. Em Marcos não cita Maria vez alguma, exceto essa, em Marcos capítulo 6. Conexão com outros filhos e filhas. Versículo 3 vai dizer que Jesus tinha outros irmãos, Tiago, Judas, Simão, e tem mais um irmão aí que é José, e suas irmãs. E o interessante é porque, nessa cultura, ter muitos filhos significava também ser muito abençoada por Deus. Então aquela que se sentia a menor de todas, se transformou em alguém muito abençoada por Deus. Por isso ela termina essa primeira parte do poema dizendo: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Além de ser a mãe de Jesus, ela também pôde dar à luz a outros filhos, e uma família grande e feliz pode ser, sem dúvida alguma, uma família bem-aventurada. Então, eu queria perguntar para você: o seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus? Você é humilde o suficiente para ouvir a direcionamento do Senhor? Ou dependendo de quem está aqui, por exemplo, nesse púlpito, você se fecha completamente. Dependendo de quem fale, você se fecha absurdamente, porque talvez essa pessoa não tenha nada para te dizer, porque é menor que você. E eu literalmente sou menor que muitas pessoas aqui, né? Vamos falar a verdade. 1,65 m, né? Fazer o quê? Eu até tentei estudar karatê para ver se eu colocava algum medo em alguém, mas não deu certo. Não deu muito certo. O pastor Anderson quer que eu volte a todo custo fazer karatê, que talvez eu cresça mais um pouco. Falei, cara, não vai dar certo. 36 anos já era, passou, não tem mais. Mas você tem ouvido? Então ouça. Ouça a palavra de Deus para a sua vida. Porque a primeira lição que essa mulher nos dá é essa: esteja sempre atento à voz do Senhor, com um coração humilde, aberto para aprender uma porção a mais daquilo que Deus tem para você, para a sua família, para a sua história, para a sua vida. Um coração humilde que reconhece que Deus pode exaltar aqueles que se consideram talvez a pior pessoa da face da terra, por causa do seu contexto, da sua história, da sua vida. Deus faz essas coisas. E aqui está uma história que nos revela claramente que Deus faz essas coisas. Mas não termina por aí. Versículo 49 e 50, a palavra de Deus ainda nos diz: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração
a geração. Mais uma jogada de palavras num poema muito lindo. Um reconhecimento, primeiro, de que Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Mas mesmo assim tem misericórdia. Misericórdia tem a ver com aquilo que você sente pelo outro, né? Misericardia, que é você sentir a miséria do outro ao olhar para as pessoas que precisam de amor, que estão ao redor. Deus tem isso. Ele olha para nós e nos ama, se coloca em nosso lugar, sente o nosso sofrer. Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir abandono, Ele sabe o que é sentir solidão. Porque naquela cruz Ele foi abandonado. Por quê? Por mim e por você. Para que eu e você tivéssemos claramente no nosso sentido, no nosso ouvido, no nosso coração, a certeza que somos amados por Deus. O Todo-Poderoso Deus tem misericórdia. Ele sente o que sentimos. Ele chora com as nossas lágrimas. Ele sente a nossa dor. Ele se importa demais com você. Ele se importa demais com você. Maria, como fazia parte de uma tradição ou de uma família tradicional, provavelmente passou por uma cerimônia que para as meninas acontecia aos 12 anos, para os meninos aos 13. Para as meninas se chamava filha do mandamento, para os meninos o filho do mandamento. Alguns já devem ter estudado ou lido sobre isso, o ber mitzvah ou bar mitzvah. E é interessante isso, que nesse momento, aos 12 anos, após essa cerimônia, a menina é considerada mulher. Com as responsabilidades, com tudo que uma mulher adulta precisa fazer. E alguns historiadores vão dizer que logo após isso, Maria foi visitada pelo anjo do Senhor e engravidou de Jesus. Pode ter tido Jesus no final dos seus 13 anos. Então, Jesus nasce num contexto cultural diferente do nosso, mas mesmo assim continua a ser assustador, né? Mas quando você olha para a alegria, quando você olha para a satisfação desse cântico, não a assustou. Talvez a dúvida de, puxa, como é que vai ser com meu noivo? Deve ter assustado mais do que a confiança em Deus. Porque o seu coração estava conectado, voltado, amando a Deus com todas as suas forças. Então a primeira coisa é estar com os ouvidos atentos quando Deus fala conosco. A segunda é sempre amar a Deus em toda e qualquer situação. E como isso é difícil. Fala a verdade. É difícil. Dá uma titubeada às vezes quando as coisas não estão indo muito bem. Na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas finanças, na empresa, trabalho, em todas as esferas da vida, quando as coisas desandam, o nosso coração dá uma titubeada. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, e o nosso amor começa a esfriar. E no lugar do amor começa a se implantar dúvida, incerteza. E nós começamos a perguntar a nós mesmos, uns aos outros, por que comigo? Por que logo comigo? E é interessante essas coisas, porque no momento do sofrimento nós não conseguimos entender. Mas depois Deus transforma aquilo que aos nossos olhos parece uma maldição em uma grande bênção. E aí o nosso coração vai dizer como o coração de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, do seu servo, e de agora em diante
Desse dia para frente, todas as pessoas, quando olharem para mim, saberão que eu fui tocada por Deus. Então permaneça amando e revelando o seu amor ao Senhor todos os dias. Acorde de manhã cedinho, abra os olhos, encha o seu pulmão de ar, lembre do milagre que está se renovando, mais um dia para a sua existência, e abra a sua boca e diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de experimentar a tua bênção. Deus, muito obrigado, o Senhor que é todo poderoso, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade para viver na tua presença, experimentar o teu poder, me encher da tua glória. Você o tem amado dessa forma? Em toda e qualquer situação? Você o ama dessa forma? Quando as coisas não estão indo muito bem? Você o ama dessa forma? Quando as coisas em casa não estão indo muito bem? Quando as finanças desandam? Quando o emprego não aparece? Quando as situações se tornam cada vez mais difíceis? Você o ama dessa forma? Maria nos ensina, em meio ao luto, em meio à luta, em meio ao sofrer, a continuar amando o Senhor em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Ele te ama em toda e qualquer situação. Mesmo quando você esquece dEle, Ele continua te amando. Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem na sua relação com Ele, Ele continua te amando. Porque o seu amor nunca falha. A sua fidelidade nunca falha. Você é amado de Deus, amada de Deus, importante demais para o seu Pai, seu Criador. Ele morreu naquela cruz por você. Mas o texto não termina aí. Versículo 51 ainda nós lemos: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua fidelidade, da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Terceira e última coisa, além de ter um coração humilde, um coração que ama, para cantar um cântico de júbilo, nós precisamos ter um coração que confia, um coração que crê, um coração que tem fé. Porque Romanos capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé, sem confiança, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus. Então, se você tem um coração humilde, ouve a voz do Senhor, e por causa dessa humildade de coração, o ama, porque é uma resposta ao amor de Deus, você também precisa confiar em Deus, confiar no tempo de Deus, confiar na sua bênção, confiar na sua proteção, confiar no seu cuidado, porque essa história não será mais a mesma se Deus estiver no centro. A sua história não será mais a mesma se você o convidar para estar no centro dela. O mundo pode estar desmoronando ao seu redor, as coisas podem estar tomando outro rumo, mas você sabe em quem você confia. Você sabe quem é o seu Deus. E o interessante é que ela fala do passado, mas ela traz isso para o presente. E nós podemos fazer isso também. Lembrar da nossa história, lembrar do que Deus já fez, lembrar de todos os milagres, de todas as bênçãos que já recebemos,
e encher o nosso coração novamente de confiança, porque nós sabemos em quem temos crido. Todos nós já experimentamos milagres de Deus. Todos que estão aqui já experimentaram milagres de Deus. Percebendo ou não, você já experimentou um milagre de Deus. Então enche o seu coração de fé. Enche o seu coração de confiança. E a sua história não será mais a mesma. E um dia, que eu espero que não demore muito, você poderá dizer assim também: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade do meu coração, e de agora em diante as pessoas que estão ao meu redor me chamarão bem-aventurado. Não porque eu tenho alguma coisa, não porque eu sou alguém, mas porque Deus está comigo, me conduzindo para o centro absoluto da sua vontade. E aí quando Deus falar, o seu coração é humilde o suficiente para dar ouvidos à voz de Deus. Independente de quem está falando, independente de como Ele está falando, Ele falará com você. E aí o seu coração se encherá de amor e devoção, e você desejará ser mais parecido com Ele. E aí você vai estudar sobre a palavra, você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, e a cada dia que passa, você vai se encher mais dEle, e diminuir mais de você mesmo. E aí aquela confiança, que não vem dessa terra, porque nós somos homens, e nós precisamos desse dom de Deus, chamado fé, um presente que Ele concede aos seus filhos e filhas. Nós olharemos para todas essas situações, que envolvem o nosso país, que envolvem a nossa casa, que envolvem as situações do nosso viver, e ao colocarmos o joelho no chão, o nosso coração e os nossos joelhos testemunharão de uma confiança plena em um Deus que pode todas as coisas. Por isso, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, um memorial que nós entregamos a Deus como gratidão, eu gostaria de orar por você. Que talvez assim como Maria um dia se sentiu, você está se sentindo abandonado, ferido, triste, angustiado, cheio de dor, com problemas familiares, dificuldades mil. Mas eu vou orar para que Deus aumente o amor que você sente por Ele, aumente a fé que você sente por Ele. E à medida em que você faz essa oração com fé, com confiança, o próprio Deus tocará na sua história, e ela não será mais a mesma, em nome de Jesus. Aí na sua casa, vendo pela internet, assistindo pela TV, você pode fazer isso também. Se ajoelhe onde você está, busque a presença de Deus e fala: Deus, eu preciso desse amor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, porque ultimamente eu só tenho ouvido a voz do desespero, ultimamente eu só tenho ouvido a voz da angústia, ultimamente eu só tenho ouvido a voz da enfermidade, e ultimamente eu só tenho ouvido a voz dos problemas familiares, e essas vozes ficam me azucrinando a vida, e eu não consigo amá-lo como deveria. Mas nós vamos orar agora, e pedir para que o nosso ouvido seja aberto, para ouvir a voz do Senhor. Pedir para que o nosso coração esteja cheio de um amor pelo Senhor que nós nunca sentimos. Para que esse amor se transforme em fé, em confiança. Então, se você é essa pessoa que precisa desse toque extraordinário do Senhor, eu vou pedir para você se colocar de pé onde você está, e nós vamos orar juntos. Para que Deus faça isso na sua vida. Faça isso na sua família. Faça isso na sua história.
exalte a sua história, transformando talvez essa história que você olha e diz maldita em uma bênção, transformando essas experiências que você diz terrível em uma bênção, para que as pessoas ao olharem para você saibam que você é bem-aventurado do Senhor, você é bem-aventurado de Deus, bem-aventurado do Senhor. Então se coloca de pé, em reconhecimento à grandeza de Deus e dizendo: Deus, eu quero que isso seja feito na minha vida, eu quero que isso seja feito na minha família. E nós oraremos juntos, pedindo para que o mesmo Deus que cumpriu as suas promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó, que transformou Maria em bem-aventurada num contexto terrível, faça isso também pelas nossas histórias, pelas nossas vidas, transformando-nos em benditos do Senhor. E onde quer que estejamos, seja aqui, seja no Nordeste, seja onde for, Deus estará conosco, revelando o seu poder. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, porque o Senhor é o mesmo que fez grandes coisas no passado. O Senhor é o mesmo e deseja fazer grandes coisas no nosso presente, no nosso viver. Mas o Senhor também deseja fazer isso através da nossa vida. Por isso, Deus, dá-nos um coração humilde, confiante, com os ouvidos abertos para as promessas do Senhor, Pai. Nós não queremos ser enganados pelas mentiras de Satanás. Nós não queremos ser enganados pelas mentiras contadas, pela enfermidade, pelas dificuldades financeiras, pelas crises da nossa vida. Nós queremos que o nosso amor permaneça firme e a nossa confiança seja inabalável em um Deus que pode transformar histórias, em um Deus que pode transformar vidas, em um Deus que pode muito através da nossa vida também. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada filho e filha tua agora que se coloca de pé, porque de pé eles dizem: Senhor, eu estou aqui, não esqueça de mim, eu estou aqui, derrama sobre a minha vida a tua bênção. Alguns levantam as suas mãos porque não podem ficar de pé, mas dizem da mesma forma: Deus, eu quero que a minha confiança e que meu amor permaneçam inabaláveis em toda e qualquer situação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa a casa deles, abençoa as finanças deles, abençoa os sonhos, abençoa os projetos, abençoa tudo aquilo que está no coração deles, porque a tua palavra diz que aquele que se alegra no Senhor, que aquele que te ama, que aquele que manifesta a sua fidelidade, o Senhor concede o que deseja o seu coração. Está lá, Salmo 37. Por isso, Deus, cumpre as tuas promessas na nossa vida, começando com uma restauração, uma mudança de história, um toque de amor, uma transformação poderosa na vida desses meus irmãos e irmãs. É a oração, Pai, que eu quero fazer no nome santo, precioso e poderoso de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Aleluia. Todos vocês que podem agora se coloquem de pé. Nós adoraremos a Deus nesse momento de comunhão. Nós adoraremos a Deus nesse momento onde nós podemos também declarar o nosso amor através da ceia do Senhor. A ceia é um memorial cujo aqueles que já confessaram Jesus como seu Salvador participam ativamente da obra do Senhor através da igreja, devotam o seu amor, entregam o seu amor ao Senhor todos os dias, celebram juntos dizendo: muito obrigado, Deus, obrigado pela sua vida na minha vida, obrigado pelo seu toque na minha vida. Então adore a Deus conosco através desses cânticos, recebendo os seus elementos, mas também com o seu coração. À medida que o irmão receber o seu elemento, pode sentar-se. Deus é fiel,
de pronunciar. Os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje passo inundas meu ser. Aleluia. Que verdade que nós cantamos aqui, hein? Coisa mais linda de se cantar, mas também de se viver. Queria chamar um casal aqui, o Cleberson e a Sandra, para nos representar nessa oração. E eu convido esses dois porque eles têm caminhado conosco nos vários cultos que eu tenho dirigido aqui nessa igreja, com cadeirantes, com surdos, com deficientes intelectuais atuam também no culto de quarta-feira. E esse casal me inspira a permanecer com o coração
humilde, amando a Deus e confiando todos os dias no Senhor. Por isso, eu creio que as nossas orações precisam ser lançadas na direção do Senhor, mas também a nossa fé precisa se manifestar todos os dias em gratidão ao seu amor. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aqui diante de nós tem um pedaço de pão, que na realidade representa uma grande prova de amor. E todos nós que participamos dessa prova de amor, não podemos ficar calados, mas também precisamos manifestar o amor de Deus através da nossa vida, com um coração humilde, amoroso e confiante. Então oremos todos juntos agora em gratidão ao Senhor pelo seu corpo que foi oferecido em nosso favor. Obrigada, Senhor, por nos dar, Senhor, esse presente tão maravilhoso que foi nos substituir naquela cruz. Foi nos dar, Senhor, a possibilidade de hoje estarmos aqui de uma forma livre, adorando a Deus. Obrigada, Jesus, porque nós nem merecíamos, mas o Senhor aceitou sofrer naquela cruz em nosso lugar. E hoje, Deus, tudo que vivemos, passamos, os nossos sofrimentos não podem ser comparados ao que o Senhor fez por nós. Por isso, hoje aqui juntos, queremos nos alegrar, queremos realmente lembrar daquilo que o Senhor fez. Queremos estar aqui testemunhando de que queremos todos os dias viver te seguindo, sermos verdadeiros discípulos e mostrar o seu amor neste lugar, neste tempo em que vivemos. Por favor, Deus, não nos permita esquecer que todos os dias a nossa missão, nosso principal objetivo aqui é mostrar o seu amor e viver. Servir ao Senhor, como ouvimos hoje pela manhã, de uma forma humilde e amorosa, mostrando que o Senhor realmente é Senhor das nossas vidas todos os dias. Por isso agradecemos pelo teu corpo naquela cruz, por isso agradecemos pelo seu amor demonstrado a nós. E juntos aqui hoje, queremos dizer que em nome de Jesus, somos muito gratos por seu amor por nós. Oramos em nome de Jesus aqui juntos. Amém. Participemos dele todos. Logo após, Jesus diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Sempre que o beberem em memória de mim. Lembrem o quão grande é o amor que eu sinto por vocês. O quão grande foi o sacrifício feito por cada um de vocês. Cada gota derramada era um grito constante, uma declaração intensa de amor por cada um de nós. Aquele sangue que purifica os nossos pecados e que nos deu livre acesso ao Pai, o sangue de Jesus. Vamos orar então, agradecidos ao Senhor por esse sangue derramado. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, por teu amor tão grande por cada um de nós. Pelo Senhor ter entregue, Deus, o seu único Filho na cruz para derramar esse sangue tão precioso, Deus, para que possamos ter essa oportunidade hoje de estarmos aqui celebrando a ceia. E esse suco, Deus, que representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para nos purificar, para perdoar os nossos pecados. Mas, Deus, queremos nessa manhã também pedir perdão, porque muitas vezes não valorizamos o sacrifício de Jesus na cruz e muitas vezes erramos e pecamos, mas, Deus, nos perdoa, Pai.
E agora, neste momento, como igreja, nós estamos aqui celebrando esse sangue que foi vertido na cruz, para que nós tivemos a esperança de uma vida eterna com Cristo no céu. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, pela minha vida e pela vida de cada um aqui presente. Nos ajude, Deus, a permanecermos firmes, ó Deus, fiéis a Ti em todos os momentos de nossa vida. E que possamos a cada dia lembrar desse sangue precioso que foi vertido na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar uma vida eterna ao lado do Pai. É que nós oramos nessa manhã grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Participemos dele todos. Nós continuamos adorando Deus com coração grato, ainda ouvindo a sua voz, declarando o nosso amor e manifestando a nossa fé e confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Adore a Deus conosco. Vamos ficar todos em pé. Vamos fazer essa oração e essa declaração de fé. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma o meu corpo, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Declare. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vamos fazer bons gestos agora. Esse lindo coral, o pessoal da galeria também tem que participar. Vamos juntos. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma meu corpo, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Você declara: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Nem mais, nem menos. Mas tudo que a Bíblia diz que você é, você é. Amém? Você não é Deus, mas é filho dele. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu
Abençoado. Que gostoso. Você foi abençoado, amém? Amém. Nós vamos orar aqui pela Márcia Carrilho. Ela é missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Está indo para a Índia fazer o projeto missionário que Deus colocou no coração dela, né? E nós vamos orar pela Márcia, comissionando a Márcia, estará nos representando. Eu quero perguntar um negócio aqui, Márcia, quem vai orar pela Márcia? Amém? Vamos orar pelo trabalho dela lá, e Deus vai usar grandemente a sua vida, amém? Baixa a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos juntos como igreja enviar a tua filha, Deus, ali à Índia. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja derrubando as barreiras, quebrando os muros, que a tua filha seja bem recebida ali, que ela seja, Deus, usada pelo Senhor naquele lugar, que aonde ela colocar a planta dos pés dela, que aonde ela estiver, a presença marcante do Senhor esteja com ela ali, Senhor, e que teu Espírito Santo esteja agindo através da vida da sua filha, e que quando ela abrir a boca, quando ela falar, quando ela agir, a presença, a obra do Senhor seja feita, Senhor, e pessoas venham a te conhecer, ter as suas vidas rendidas ao Senhor, vidas transformadas. Protege a Márcia, cuida dela, livra de todo o mal, sustenta, derrama da tua graça, abençoa, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda essa terra, e que o Senhor esteja conosco neste domingo, nos abençoando e nos cuidando, nos levando em paz, na volta para nossas casas, em nome de Jesus, amém. Vai na graça, querido, dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado, e você tenha um domingo grande e abençoado. Amém, viu? Deus te dê graça, viu, querido? O Paulo Davi deveria ter chamado.